Olá pessoal, saudações a todos. Meu nome é Charles Dias e você está convidado a participar desta live de hoje, onde eu estarei com o médico Elvis, meu amigo Elvis. Estaremos falando acerca de saúde e plenitude. Será um prazer ter você aqui, ouvindo, aprendendo tantas informações, tantos conteúdos que são pertinentes à sua vida. A proposta dessa semana de lives, vamos ter live até no sábado. Então no sábado teremos 2 lives, amanhã teremos mais uma. Eu não vou dar spoiler dos convidados. Após essa live eu sempre coloco nos stories quem é que será o próximo convidado, a próxima temática, enfim. Então será um prazer estar com você até no sábado, nessa semana. O Elvis já entrou aqui. Elvis, bem-vindo. Então, será um prazer ter cada um de vocês prestigiando, apreciando, nos acompanhando nesse trabalho. A proposta de todas essas semanas de lives, na semana retrasada teve uma de desenvolvimento pessoal e profissional. Essa semana o tema central, o eixo é sobre saúde, e aí eu estou trazendo alguns temas que são afins, e o desdobramento disso é a fim de que você possa ser edificado, possa ser alcançado com tantas informações valiosas, preciosas, de profissionais de gabarito, pessoas que têm autoridade, pessoas que têm propriedade para falar a respeito dessas temáticas. Então, estamos aqui com o desejo de contribuir para com a sua vida, e ao passo que também crescemos como profissionais, e com certeza é o que vai agregar ao seu desenvolvimento pessoal e profissional. Desde já eu expresso aqui minha gratidão, e hoje iremos falar dessa saúde e plenitude, isso de forma sistêmica. Então o Elvis é um homem que tem sido um ajudador, que tem contribuído com o processo de restauração, de reabilitação de muitas pessoas, de casais, juntamente com sua esposa. Então eles fazem um trabalho muito bom, muito consistente. Vini Passos, seja bem-vindo. Leonardo Gabriel, bem-vindo, rapazes. Então eles têm feito um trabalho muito bom e que tem dado muitos frutos, muitos resultados para os casais e para as pessoas de modo geral. E ele, de coração aberto, aceitou esse convite que eu fiz a ele. Então ele está aqui já de prontidão para juntos interagirmos e você ser alcançado com esse conteúdo tão bom. Eu acredito que hoje é imperativo comum, nós podemos observar que há muitas más notícias e aponta-se muitos erros, os defeitos, as tragédias, enfim. Mas nós estamos aqui com uma proposta diferente, a fim de que você possa se desenvolver, possa crescer, possa amadurecer, e todo esse conhecimento, Carmela, bem-vinda, e todo esse conhecimento você possa aplicar na sua vida, porque tudo está em torno de decisões qualitativas, onde você irá decidir e manter isso por toda a sua vida, a fim de que você viva mais, viva melhor, com mais disposição, mais vitalidade, mais energia, enfim, você possa ter uma vida sistêmica. Quando fala-se de plenitude, plenitude significa completude, inteireza, significa o todo, completamente. Isso significa ser pleno. Eu acredito que você está olhando aí uma parte do mapa de autoavaliação sistêmico, são 11 áreas, e se você decide focalizar em toda a sua vida e começar a expandir isso com qualidade, eu tenho certeza de que você vai poder impactar outras pessoas e influenciá-las a ter uma vida cada vez melhor. Investindo em si mesmo, é o que eu digo para você. Você é o seu maior patrimônio. E também, junto a isso, você pode crescer, você vai crescer, viver um estado de plenitude e vai poder também contribuir. Eu vou chamar aqui o Elvis, vou colocar o tema da live antes. Saúde e plenitude. Vocês são bem-vindos, fizeram uma excelente escolha, isso é coisa de gente inteligente. Escolher estar em lives que possam produzir esse tipo de conteúdo. Vamos lá, vou chamar o Elvis.
Doutor Elvis Land, médico, aguardando. Boa noite, Charles. Elvis, estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Não tá Agora me estou te vendo? observando, agora estou te vendo. Saiu a imagem aqui. Peraí, peraí. Bem-vindo. Tá escuro? Esse meu público é maravilhoso, estou te escutando. Está um Tá pouquinho escuro, baixo, tá... eu acho que se puder aumentar o volume, eu Deixa eu ver aumentei o aqui. meu aqui, acho que talvez eu aumente. Pronto, aumentei o meu. Pronto, Estou melhorou? conseguindo te ouvir e te entender. Tá ótimo, Melhorou? excelente. Melhorou, tá ótimo. Pessoal, o Elvis Certo. é médico, bem-vindo aqui. Eu gosto de explicar, eu tenho feito isso acho que desde ontem, ou desde a primeira live, que o meu público, o Elvis, ele é invertido. Ele deixa a live passar e quando a live está salva no IGTV, e eu também coloco no meu canal do YouTube, fica aqui avisado para vocês que ela está aqui no IGTV e fica lá no meu canal do YouTube. Tem um link disponível na minha bio que dá acesso a você, acesso direto ao meu canal no YouTube, Charles Dias. Eu sempre coloco também à disposição lá para os inscritos. Alan Galvão, seja bem-vindo. Então, Elvis, boas-vindas, gratidão por ter aceito esse convite. Fiz aqui uma pequena apresentação, mas vou passar para ti. Iremos falar, como está exposto aqui, saúde e plenitude, iremos ter um diálogo sobre isso. Eu, obviamente, vou mais te ouvir do que falar, e vai ser um prazer gigante. Eu tenho certeza que aquilo que emanar de ti, aquilo que fluir, vai ser de edificação para muitas pessoas que costumam estar aqui, passar pelo meu Instagram, o canal no YouTube e receber essas informações. Tem sido muito bom esse contribuir, compartilhar, colaborar para com elas. Então, vou passar para ti e quero também, te peço também para falar um pouco dessa tua trajetória até que tu te tornasse, se formasse um médico, porque não foi da segunda para a terça-feira. Teve um caminho, teve um percurso. Eu sempre gosto de falar isso para os meus convidados, para eles falarem a respeito, até mesmo para estimular e ser um exemplo referencial, um modelo de perseverança, de insistência e excelência. Certo. Boa noite a todos. Eu que agradeço, né? É uma oportunidade de estar aqui, para a gente discutir um pouco esse assunto interessante, saúde e plenitude. Sou Elvis, sou médico, sou ortopedista e habilitado para tratar com dor, né? É o que eu gosto de fazer, tratar com dor. Tratar de dor, na realidade. E para falar um pouco dessa trajetória, é importante porque a gente tem inspirações, né? Tem pessoas que nos inspiram naquilo que a gente quer ser no futuro. Então a gente, como já falou, aponta para o alvo e persegue esse alvo. Tive a infância difícil, a infância sempre morei aqui no Turo mesmo, aqui nos arredores, e precisei, assim, meu pai tinha comércio, eu ajudava no comércio dele. A gente expandia, tinha comércio na feira, comércio em casa. Então, assim, eu precisei trabalhar na adolescência para poder até bancar meus estudos, para sair da escola pública, para ir para particular. E nisso tinha um médico que comprava lá na nossa mão, e assim, ele serviu de inspiração para aquilo que eu queria ser no futuro. E ali eu comecei a focar nisso, comecei a batalhar, comecei a estudar, e naquele tempo, lá em 1995, perto de 2000, estudando, vestibular, só tinha vestibular na UFMA nesse tempo, 1000 EMA, medicina só tinha na UFMA. E fazendo, estudando, batalhando, cursinho, passei. Passei, terminei em 2005, formei, depois eu fiz a residência, né, que é de ortopedia, depois a gente fez a especialização, a graduação em dor, e estamos aqui ajudando pessoas a viver sem dor, que é o Uau, meu objetivo hoje, né? O som tá bom? tá O som, ótimo, eu estou te ouvindo perfeitamente.
Que bom, que bom. Certo. Pessoal, vocês também podem dar feedback se o som tá bom para vocês que estão ouvindo a Isso gente. Dá um é importante. joinha, ou dizer tá bom, tá ok, tá, que é bom para a gente esse retorno. Elvis, essa saúde, essa plenitude, ela acontece como? As pessoas extrapolam, abusam do próprio corpo, e aí elas fazem uma oração, elas fazem uma campanha, ou um jejum de um dia ou uma semana, e tudo na vida delas muda, é assim instantâneo, como é esse clamor do século XXI, que tudo tem que ser rápido, tem que ser instantâneo, é para ontem. No entanto, as pessoas não fazem o movimento nem no hoje. E para o bel prazer, para o próprio prazer e atender a isso, a essa necessidade de satisfação, elas querem que seja logo. Mas algo que demande delas um esforço, dedicação, empenho, zelo, cuidado constante, frequente, elas tendem a se eximir e dar umas desculpas, dizer que não pode, não dá, é difícil demais, é muito pesado, não vão dar conta, ou não são chamadas para fazer isso, é só para algumas pessoas que nasceram assim, de frente para a lua. Isso, essa saúde. Como é que essa saúde ela vai existir e ela vai ser otimizada, ao teu ver? Na realidade, a palavra-chave é equilíbrio, né? A gente vem falando de plenitude, mas a palavra-chave é equilíbrio. Porque a gente percebe que hoje a sociedade ela é voltada para modas. Tempos e tempos surge uma moda nova, entendeu? Isso relacionado a tudo na nossa vida. Quando a gente fala de saúde, a gente vai falar de alimentação, a gente vai falar de atividade física, a gente vai falar de saúde mental, a gente vai falar de saúde espiritual, que também é muito importante, que a OMS já está agregando esse conceito de espiritual no conceito de saúde. É, é uma coisa tão importante que, por exemplo, em centros mais avançados, em São Paulo, a gente já tem o ambulatório de espiritualidade. A gente não está falando de religião, a gente está falando de espiritualidade, respeitando as religiões, as crenças de cada um. Então, tudo isso é um equilíbrio de vida. O equilíbrio mental vem junto, que é a força mental. Que muitas e muitas vezes a pessoa tem uma vida desregrada, desregrada em todos os sentidos, e ela, como num passe de mágica, quer mudar isso. Não, não é assim. Então, equilíbrio, uma palavra-chave, e uma outra palavra-chave é persistência. Persistência naquilo que a gente quer, entendeu? Porque sem essas duas palavrinhas, equilíbrio e persistência, vai ficar difícil. Vai ficar difícil da gente conseguir resultado, que é uma outra palavra que vai entrar. Entendeu? Então, equilíbrio, persistência para gerar resultados. E esses resultados não vão ser a curto prazo, resultados vão que a médio e longo prazo. A gente tem que aprender a trabalhar com planejamento, que esse planejamento que vai levar a gente a começar a colher os frutos, porque a gente começa a plantar e de acordo com aquilo que a gente está plantando vem a colheita. E quando a gente fala aí nessa plenitude da saúde, se eu sou uma pessoa que passei minha adolescência toda desregrada, baseada em refrigerante, baseada em fast food, baseada em sedentarismo, né, que a gente vê muito jovem hoje e da nossa época também. Então a gente vai chegar numa meia-idade, acima do peso, a gente vai chegar numa meia-idade com uma pressão alterada, a gente vai chegar na meia-idade com uma dor no corpo, e às vezes a gente quer desfazer todo esse trabalho de uma vida toda de 20, 30 anos do dia para a noite. E não é assim. Isso vai gerar até distúrbios mentais. Não, distúrbios mentais que eu digo assim, algum tipo de ansiedade, algum tipo de síndrome do pânico, algum distúrbio nesse sentido, que aí começa a virar uma bola de neve, uma bola de neve. Então, o que eu falo? Equilíbrio e persistência para chegar nos seus resultados. Não sei, assim, Isso é verdade. bora aqui no bate-papo, que aí a gente vai colocando os conceitos devagar e o povo vai entendendo melhor. É, fato. Elvis, em todo esse tempo como médico,
quais são as principais orientações, até mesmo de prevenção. Eu não digo nem para resolver o problema ou atenuar, mas porque são demandas diversas, tem pessoas que apresentam demandas mais graves, mais sérias e comorbidades, enfim. Mas eu falo do público que por algum motivo, vamos dizer, se lesionou ou por algum motivo tem sentido dores há muito tempo, no joelho, nas costas, no tronco, nos ombros, enfim, tem sentido muitas dores. Pela tua experiência como médico, o que é que geralmente as pessoas falam que é a causa, que é a raiz desse problema que elas tiveram? Foi em resultado de quê? Foi em consequência de quê? Que elas fizeram ou deixaram de fazer que gerou nelas esse tipo de dor, de desconforto, de resultado ruim? É, esse é um assunto assim um pouco complexo, porque não tem uma causa específica. A gente tem várias causas para isso. Você aqui mais simplista. Por exemplo, uma pessoa que tem um trabalho que leva a uma função de repetitiva, tipo um cabeleireiro que está manipulando bem as mãos, manicure. Então, ela pode ter dor no punho, ela pode ter dor nas costas. O motorista de ônibus pode ter também esse tipo de dor. Então, assim, trabalhos que levam a esforços repetitivos podem causar dor, podem. Não é que causa, mas podem causar dor e se a pessoa não tiver uma certa ergonomia no trabalho, entendeu? Uma certa ergonomia é um certo equilíbrio, uma certa postura. Uma outra causa, que essa é muito recorrente, é que às vezes as pessoas levam as frustrações da vida para o trabalho, levam o descontentamento. E aquilo ali, esse descontentamento vai levar a uma frustração e aquilo ali vai levar a uma desilusão numa área que ela esteja atuando. Então, principalmente nós que mexemos com dor, a gente tem certas bandeiras que a gente fala bandeiras, a gente fala uma bandeirinha amarela, a gente fala uma bandeirinha vermelha, que isso são sinais que a gente percebe que aquela pessoa ela não tem um certo contentamento com aquele serviço dela, com aquela profissão, com aquilo que ela está fazendo naquele momento. Então isso gera uma certa frustração e essa certa frustração ali vai gerar consequências. E dentre essas consequências tem a dor, entendeu? Tem a fuga, tem a negação. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. Então, para esse tema de saúde e plenitude, é muito interessante tocar nisso. Tocar nisso. Então, a minha satisfação com aquilo que eu faço, se eu estou sendo satisfeito, se eu estou sendo pleno, se aquilo está trazendo realmente aquilo que eu busquei na vida profissional, na vida financeira, entendeu? Se eu tenho um prazer de todo dia estar indo fazer aquilo ali, independente da profissão, independente do salário da pessoa, entendeu? Isso vai muito com aquilo que me dá prazer. Que me dá prazer não no sentido, vou botar aqui, no sentido de que um prazer momentâneo não, mas um prazer duradouro, entendeu? Então, essa tua pergunta, ela envolve todos esses questionamentos. Isso aí é pauta para uma palestra de horas e horas para a gente ficar martelando cada tópico desse, entendeu? Elvis, tu falaste a respeito dessa satisfação, desse contentamento, plenitude, em relação a um dos pilares, que é o pilar profissional, uma das áreas da vida da pessoa. E, assim, com relação aos médicos, eu já ouvi durante um bom tempo que muitas pessoas reclamam a respeito do atendimento, da abordagem de vários médicos, de alguns, eu vou falar assim, eu vou ser mais misericordioso, de alguns para com elas, dizendo que ele não me olhou nos olhos, ele não me ajudou, ou ele me receitou de forma errada algum medicamento. Enfim, eu não me senti bem, eu não me senti atendido, não vou voltar lá.
Tu acredita que isso tem impactado, de certa forma, nas pessoas a ponto delas não quererem ir e de ter essa rotina, a exames periódicos e marcar consultas? Tu acredita que isso tem, de alguma forma, impactado, influenciado essas pessoas de não querer se aproximar de hospital, de posto de saúde, ou não? Não, de certa forma, não. Eu vou falar dos dois casos, né? Dessa questão do profissional médico, do profissional da área de saúde. O que acontece é que muitas vezes esse profissional ele se torna escravo do seu trabalho, entendeu? Ele se torna escravo da sua mão de obra. Então, nesse momento que ele se torna escravo da sua mão de obra, escravo do seu trabalho, a vida perde o sentido de ser, entendeu? Então, a qualidade de atendimento, a qualidade da vida do cidadão desse cai. E aí a gente percebe uma desestruturação familiar, a gente percebe um desequilíbrio financeiro, a gente percebe um desequilíbrio na saúde do profissional, porque ele começa a ser um profissional debilitado fisicamente, mentalmente, e tudo isso influi no tratamento que ele vai dispensar ao próximo, entendeu? E isso não tem a ver com dinheiro, isso tem a ver com qualidade de vida, na questão dele ter se tornado um escravo do seu trabalho. E isso não acontece só com o médico, acontece com todo profissional. E, e a gente pode perceber muito isso em profissionais que têm uma facilidade de ter uma renda mais alta, que têm uma facilidade de ganhar, vamos dizer assim, mais dinheiro com sua força de trabalho. Se eu trabalhar X horas, eu ganho X. Mas se eu trabalhar 2x, eu vou ganhar 2x, entendeu? A pessoa que é autônoma, que tem essa facilidade. Então a gente percebe que pessoas desse nível, eles têm a facilidade de se tornar escravos do trabalho. Principalmente quando envolve aquilo que eu falei lá anteriormente, o equilíbrio. Quando ele não tem um equilíbrio de vida. Quando ele não tem um foco definido. Quando ele diz assim, eu não vou construir família, eu não vou construir isso, não vou construir aquilo. Então ele se foca numa coisa e ele se torna escravo daquela coisa. E essa escravidão prejudica ele e prejudica, na certa forma, o trabalho dele, porque ele não vai levar a qualidade aos seus clientes. E quanto a essa questão da pessoa não procurar o atendimento médico, a gente tem uma questão cultural no Brasil, principalmente aqui no Maranhão, a gente tem essa questão cultural. A gente pode fazer até uma enquete entre as pessoas da Lives e todo mundo, quem faz os seus exames anualmente, mesmo a pessoa mais esclarecida, se a pessoa tem essa rotina de fazer esses exames, entendeu? A partir dos 30 anos, dos 35, dos 40 anos, se ele mantém essa rotina, eu particularmente eu mantenho a minha rotina de todo ano, anualmente eu faço meu check-up. Exame cardiológico, alguns exames de sangue, entendeu? Eu vou nos colegas para saber a opinião deles, para saber se está tudo ok. E então isso também tem uma questão cultural. Tem uma questão cultural. E sem falar a dificuldade para quem é de baixa renda, né? Pelo SUS, a gente sabe que a luta é grande. A pessoa às vezes passa o ano todinho e não consegue fazer o check-up. Infelizmente, é uma realidade. É uma realidade que tem que ser mudada. Isso depende da nossa mentalidade. Certo, Charles? Certíssimo. Eu acredito que as pessoas têm mais assistência porque desestimula quando elas olham para aquelas filas imensas, tem que acordar de madrugada, já tem que estar lá para poder marcar uma consulta, receber lá um papelzinho, você é o 20º, você é o 40º a ser atendido, depois não tem mais, acabaram as fichas, a gente vai para casa e fica aquela saga, as pessoas procurando atendimento, exames, consultas, e o que é mais espantoso são pessoas que já estão doentes, já estão doentes, e aí o histórico, como tu disseste, são questões tão amplas, tão diversas que dá
um congresso, dar uma conferência. Mas tem pessoas que já estão doentes, como, por exemplo, câncer, e por mais que se diga, tem prioridade, é prioridade, mas, infelizmente, tem pessoas que não conseguem ser atendidas, acompanhadas da forma correta, e isso incide diretamente na saúde delas e elas acabam indo a óbito ou tendo algum prejuízo no corpo, enfim, prejuízos até financeiros, porque tem que recorrer a, a particular, atendimento particular, e muitas não têm condições para isso. Infelizmente, era para termos uma com o governo que temos. Eu falo governo, não é esse atual, não, gente. Eu falo em questão da organização como um todo, das leis, da Constituição como um todo, de assegurar a saúde, que é um direito do cidadão. Então, se temos tudo isso, se temos uma aparelhagem, se temos leis, se temos a Constituição e esses direitos, e eles não estão acontecendo, então é algo a ser analisado, a se colocar, porque se é um direito que temos, então temos que usufruir dele. Elvis, na tua vida, porque sempre quando tem esses encontros, há médico e tal. Outro dia eu ouvi uma live de um médico, o outro não me lembro a profissão. E esse rapaz, ele perdeu, na época ele tinha acho que 27 anos, por aí, e ele estava acima do peso e ele perdeu, parece que 30 quilos. E aquilo me chamou a atenção porque ele começou a testemunhar a respeito de que foi uma disciplina, ele teve que ter essa persistência e ele conseguiu o resultado que ele queria, mas não foi instantâneo. E aí, quando se vai falar com o médico, pensa-se assim, ele já tem o bônus da vida prolongada, da vida saudável, ele nem precisa procurar outro, porque ele já sabe qual remédio tomar, o que fazer, ele já sabe todo o procedimento. Contigo, é dessa forma, contigo, como é a tua rotina, como é que tu te organiza, eu já sei que tu faz atividade física e faz com a esposa, já vi histórias e fotos de vocês, isso é maravilhoso, e a gente daqui a pouco fala de casamento também, porque isso faz parte da plenitude e da saúde relacional das pessoas, saúde conjugal, então daqui a pouco a gente entra nisso, já que vocês também trabalham com casais e atendem casais, enfim, é um ministério. Então, como é na tua vida, para manter e para ir em busca dessa plenitude? Quais são os movimentos e as ações que tu fazes? Assim, nós hoje temos uma vida muito sedentária, que é a nossa vida de escritório, entendeu? Então a gente está em casa, está no nosso lazer, no nosso ar-condicionado. Na maioria dos trabalhos que hoje tem é de escritório também, entendeu? E no máximo uma caminhada que a pessoa faz deslocando de um lado para o outro e se resume a isso, que é diferente dos nossos antepassados que tinham uma vida braçal, de roça, de uma vida braçal, mais braçal, entendeu? Então a gente até vê em certos trabalhos, como eu estava falando que eu estava vindo da academia com minha esposa, aí a gente passou assim e olhou o trabalhador de construção civil, né? O pedreiro lá, o cara fortão, todo. Aí eu digo aí, tô na academia, todo matando, e o cara ali, ó, só no serviço dele tá ali, ó, todo, entendeu? Mas assim, é isso que eu tento passar, até para meus pacientes, porque temos uma vida de escritório, uma vida sedentária. Então a gente tem que fazer algo para compensar. E esse algo tem que ser uma coisa prazerosa, mas que seja uma atividade física. Eu gosto de academia, eu faço academia e gosto de natação, eu procuro fazer natação. Então as duas coisas que eu gosto de fazer, academia e natação. Isso. Quem gosta de correr, vai correr. Quem gosta de andar, vai andar. Quem gosta de pedalar, vai pedalar. Entendeu? Temos praças, né? Temos praias aqui, temos a orla, temos tudo. Então, assim, a gente não tem desculpa para não fazer nada, só se a gente não quiser. Aí tem outra questão também, a alimentação. A alimentação conta muito. A alimentação conta muito. Então, hoje temos muitas informações, com acesso à internet, com tudo isso. Então, dá para todo mundo saber mais ou menos como é que tem para ter uma dieta mais ou menos equilibrada, entendeu?
Isso, saber o que é uma proteína, saber o que é um carboidrato, saber o que é açúcar, saber o que é um óleo. Então isso aí dá para a gente ler um pouquinho e aprender um pouco disso, porque são coisas que vão nos beneficiar. Vai beneficiar o meu organismo, entendeu? É, um outro ponto, já passei dos 40, estou com 42. Então, assim, eu particularmente, Tá novo, tá novo. todo ano eu vou no meus check-up. Esse ano foi a primeira vez, assim, todo ano como eu era médico, eu tinha mais ou menos uma noção do que estava acontecendo. Então, todo ano eu fazia meu check-up de sangue anual, a rotina de sangue normal, função hepática, função renal e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e glicemia. Percebi assim, eu não, minha família é família de diabéticos, mas a minha glicemia, dentro da faixa normal, ela era um pouco alta, mas normal um pouco alta. E a minha pressão, toda vez que eu media, eu achava ela um pouquinho alterada. Então eu procurei esse ano dois profissionais. Fui no cardiologista e fui no endocrinologista, que são dois profissionais que daqui para frente eu vou ficar fazendo acompanhamento. Deu tudo normal nos dois. Fiz até o mapa, aquele que fica com o aparelho no braço aqui, medindo direto. Entendeu? Graças a Deus, tudo normal. Eu pensei que ia entrar já no remédio, tô zerado, tô menino novo. Então, assim, então isso é um estímulo para manter o que vem dando certo, entendeu? Para não deixar de. Mas, assim, com equilíbrio. Por que que eu falo com equilíbrio? Eu sou um homem casado, pai de dois filhos pequenos, entendeu? Pequeno não. Pré-adolescente de 12 anos e outro de 9 anos, entendeu? É, é, que aí eu gosto de ir num restaurante com eles, eu gosto de ir numa pizzaria com eles e vou comer um pedaço de pizza com eles. E agora eu tenho que saber o limite que eu vou e que não vou, entendeu? Porque assim, não, em busca da perfeição, que essa perfeição não existe, eu vou ter um corpo perfeito, mas eu vou me restringir de sair. Eu vou me restringir de sair com minha esposa para uma festa noturna. Que às vezes a gente faz isso uma vez por mês, duas vezes por mês, para daí sair, descontrair um pouco, conversar com amigos, né? E aquilo ali é bom para quê? É bom para o casamento, isso é bom para a mente, é bom para a pessoa. Ah, não vou com meus filhos para uma pizzaria, eu vou porque aquilo é bom para a família, para a relação pai com filho, que lá eu vou conversar com eles, vou ter tudo, entendeu? Então, assim, a gente tem que saber ter o equilíbrio, saber dosar isso, saber dosar isso. Porque às vezes a pessoa foca em um lugar que não é um lugar certo. E às vezes ela se restringe de muitas coisas e termina restringindo aquelas pessoas que amam. E aquilo às vezes termina afastando. Então a gente tem que ter muito cuidado para não ser egoísta a esse ponto. Não sei se eu estou sendo me fazendo entender, entendeu? Tá sim, tá bem claro. Eu tô entendendo tudo. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Então assim, eu todo ano eu faço meu check-up, procuro os profissionais que eu acho que eu tenho que procurar. Como eu também tenho problema de hernia de disco, tenho dor nas costas, aí o ortopedista mesmo me trata. Isso é parte comigo. Então ali eu já, então um dos fatores de eu manter uma rotina de academia regularmente é isso, porque se eu parar, eu sinto dor, eu sinto muita dor. Então quando eu estou fazendo academia, eu estou controlado, eu estou tranquilo. Então para mim não ficar dependendo de anti-inflamatório, de analgésico, que é uma coisa uma qualidade de vida que eu prego com meus pacientes, eu vou fazer o contrário. Não, eu tenho que ser modelo. Eu tenho que ser exemplo para eles. Quando a gente faz uma viagem de família, que a gente faz uma viagem de férias, que a gente vai relaxar, que aí a gente passa lá 10 dias relaxando, comendo e tal, que aí engorda um pouquinho, que volta, eu volto com dor. Mas eu volto feliz, porque aqui a gente descontraiu, relaxou a cabeça, e aí o resto a gente recupera. Em 15 dias, 20 dias a gente recupera de novo a forma e pronto. Entendeu? Então, esse é o equilíbrio que eu falo, que é o povo tem que entender o que é esse equilíbrio. Nada de psicose, dá para fazer a coisa tranquilo, certo? Pessoal, vocês viram que o Elvis ele falou de forma geral. Geral que eu digo o quê? Ele falou de alimentação, isso tem a ver com a saúde. Lógico que é associado também a outras atitudes, como por exemplo,
tem essa vida de escritório, e, consequentemente, as pessoas não estão pegando sol. Elas não estão nem se preocupando em repor vitamina D, por exemplo. Elas não estão preocupadas com isso. Então, muito tempo é o abuso do próprio corpo. Talvez alguns digam assim, mas eu tenho que trabalhar sentado. Pois é, quando você sai do escritório, quando você sai dessa sala, o que você faz? Vou ficar em pé o dia todo, em pé em frente à televisão da minha casa, a poltrona. Eu não estou dizendo isso e o Elvis também não está falando isso. A questão é você separar um tempo na semana, se planejar, porque se você quiser fazer uma atividade física, você vai ter que se planejar, você vai ter que se organizar de forma a colocar isso em determinados dias da semana. Você pode ir ao médico, fazer esses exames, esse check-up, para saber se você tem condições físicas para fazer uma atividade física, e aí, estando tudo jóia, pá, mas é como o Elvis falou, não é o abusar, não é o focar somente em uma área, porque tem pessoas que estão fazendo culto ao corpo, idolatrando a si mesmas, sendo egoístas, egocêntricas, hedonistas, e elas fazem isso, não gostam da própria vida, vivem estressadas, tensas, nervosas, mas o único momento que elas se sentem felizes é quando olham para o espelho e vem o resultado do corpo ali, que às vezes as pessoas se submetem a procedimentos que são desnecessários para elas e que podem comprometer a saúde física, gerar danos a elas. E elas se submetem por causa dessa beleza, desse culto ao belo, quando na verdade tem padrões de beleza aí, pessoas que aparecem, vamos dizer assim, preparadas. A imagem delas é preparada para vender, para publicidade. Então, por isso que elas são daquele jeito, mas tem algumas coisas que estão acima da nossa cabeça. E falou de relacionamento, de casamento, relacionamento com os filhos. Então, ele não se priva de do doce, do salgado, ele não se priva dessas refeições em família porque, não, estou de dieta. Uma vez, Elvis, eu ouvi uma nutricionista sendo entrevistada e ela disse o seguinte, olha, a questão realmente é o equilíbrio, como estava falando. E ela disse o seguinte, por exemplo, se você é convidado, Renato, bem-vindo, baterista aí de mão cheia. As pessoas, não, eu perdi aqui o raciocínio, fui dar boas-vindas para o Renato, saudade Nutricionista, dele, a é entrevista do nutricionista. nutricionista, pois é. Obrigado aí, Elvis. E aí ela foi fazer uma entrevista e ela disse o seguinte, é manter o equilíbrio. Por exemplo, na festa de aniversário do teu filho, Elvis, ele vai estar ali, aí canta parabéns, tal, para quem oferece o primeiro pedaço do bolo. Aí ele pega um pedaço de bolo, vamos supor que ele entregue para ti. Tá. Já pensou, gente, se o Elvis diz assim, não, meu filho, tô de dieta. Vai ser um papelão pro Elvis, pro menino, para todo mundo. Vai ficar feio. Então ela disse o seguinte: você pode desfrutar do doce e desses alimentos, porque ali tem um valor emocional, de vínculo, de relacionamento, um valor afetivo. Então é outra forma de ingerir aquele alimento e não ficar naquela neura, eu vou engordar. Ai, gente, quantas calorias tem? É o contrário disso. É você pensar, eu vou desfrutar e eu vou manter equilíbrio o resto dos meus dias, da minha vida. Eu também Exatamente. não vou me submeter a toda vez que eu for convidado para toda festa, porque tem pessoas que são muito paparicadas. Então, o mês tem 30, 31 dias e elas têm 15 de aniversários. Eu acho que sou artista mesmo, de renome para isso. Nós, acredito que aqui não tem nenhum. Nossas pessoas são ruins, então a gente não recebe convite aí toda hora. Não. Não, Mas tem alguns assim. depois que for pai, que o menino tá no colégio, Sim. não Tu tá, precisa ser tu artista, tá não. profetizando? Tu tá profetizando? Receba, Tem um caminho aí, tem um caminho aí. É entendeu? papaizão de dois, eu amo ser papaizão, gente. Eu amo ser Não, eu tô falando papaizão. assim, depois que é pai, toda hora tem festinha de criança, ainda mais de colégio aí, cada, É, cada sala 30 alunos. Aí divide aí pelo ano, ainda mais aqueles grupos de pais, que os pais se reúnem, que fazem. entendeu? Então, quando Aí, chama, o aniversário do menino já chama todo mundo. Eu entendo, eu entendo, eu entendo.
Elvis, vamos focar um pouquinho mais aqui em, nos relacionamentos, nos casamentos. Eu, apesar de não ser casado, eu me importo, eu gosto muito dessa temática, porque eu vejo que muitos casamentos estão assim já acabados. As pessoas estão vivendo juntas por conveniência, elas estão juntas ali casadas, e só um papel que resguarda isso, mas na vida prática elas não têm um diálogo, não tem respeito, não tem cessão, ninguém cede para ninguém, todo mundo quer ter a última palavra, não quer dar o braço a torcer. Os filhos, às vezes, a responsabilidade só a mãe que tem, o pai, não, eu que mantenho essa casa, eu trabalho, eu volto, então, como se fosse produção independente, como se só a mãe tivesse responsabilidade nisso. Então, em relação a casais, casamento, ou você que está aqui na live, que não é, ou que já foi, quer casar de novo, enfim, o que é essencial, pela tua experiência de atendimento a casais, o que é essencial nessa área, porque você responde a plenitude, nessa área da vida, a fim de que as pessoas desfrutem desse relacionamento, tenham equilíbrio e possa ter também, possa ter bastante tempo de casados, né? Em vez de dizer assim, passa a paixão, e aí elas dizem, o amor acabou. O que fazer para manter essa chama acesa? É, casamento é uma coisa boa. Para mim, quando eu vejo os memes, quando eu vejo as piadas falando mal de casamento, até me entristece, entendeu? Porque, poxa, será que é tão ruim assim que todo mundo quer falar, quer fazer essas brincadeiras, quer fazer isso, quer fazer aquilo e tal? Então, a gente tem que quebrar paradigmas, né? A gente tem que quebrar paradigmas. A gente também tem uma questão cultural de que o homem pode isso, pode aquilo, a mulher não pode nada. E quando eu vou para a parte de casais, que eu trabalho casais, eu ministro para casais, eu me baseio na Bíblia, na palavra de Deus. O que que a Bíblia diz, entendeu? Eu não procuro fugir daquilo. E dentro daquilo ali a gente traz por relacionamento humano, para a vida da pessoa em si. Então, eu gosto muito também de conversar com pessoas que têm um casamento de 40 anos, com pessoas que têm um casamento de 50 anos, pessoas que têm um casamento de 30 anos. Então, eu gosto muito de conversar com essas pessoas para escutar, para escutar o que que eles têm para passar. Que, cara, com certeza eles têm para passar alguma coisa. Eu tenho um colega médico, que ele foi casado 7 vezes. E aí ele disse que ele sabe tudo de casamento. Aí eu discordo dele, digo, não, cara, tu não sabe nada. Porque se tu soubesse tudo, tu era casado uma vez. Eu sou 11 anos casado, plenamente feliz, cada dia melhora mais meu casamento, então assim, eu tenho muita coisa mais para ensinar do que tu, que foi 7 vezes casado. Mas, pelos preceitos bíblicos, é uma união que a gente vai, que o homem tem seu papel e a mulher tem seu papel, mas que isso não vão colocar eles em posições diferentes. Diferentes não. Eles vão andar iguais, vão andar um do lado do outro. Então, primeira coisa que tem que ter respeito. Primeira coisa que tem que ter respeito. Aprender a respeitar o outro. Entendeu? Outra coisa que tem que ter, perdão. A gente tem que aprender a perdoar. A coisa que mais falta dentro do casamento, diálogo, comunicação. As pessoas não conversam, o marido não conversa com a esposa, entendeu? É incrível. Às vezes o cara não sabe nada da esposa. Às vezes a esposa não sabe nada do marido. E aí gera desconfiança, entendeu? Com essa desconfiança vem incertezas, e isso aí termina abalando, que às vezes são detalhes que precisam ser corrigidos, que resolvem uma situação. Que a gente vê aquela paixão da adolescência, aquela paixão do tempo de namoro. Será que aquilo ali vai embora quando duas pessoas se unem? Não, não vai embora. E tem uma terceira coisa, principalmente para quem pensa em casar, quem é recém-casado.
O homem vem com toda a bagagem cultural da sua casa. A mulher vem com toda a bagagem cultural da sua casa. Então, são duas bagagens culturais diferentes que vão se unir. Então, se não tiver tudo isso que eu falei, o negócio não vai dar certo. Entendeu? O homem tem que entender que ele está agora se casando, ele tem uma esposa. Ele não tem mais a mãe dele. Ele tem uma esposa. E a mulher tem um marido. Entendeu? Hoje a mulher, jornada dupla, aí tem que ter. A mulher tem que trabalhar, eu sou de acordo com isso, entendeu? Mas tem minúcias, tem tarefas que são inerentes de cada um. Quando a Bíblia diz que o homem é líder, que o homem é cabeça, então tem tarefas que são do homem, que ele tem que se posicionar como tal. E a mulher, como ela é uma ajudadora, ela é para andar junto da missão, entendeu? Muita gente não entende o que é submissão. E a gente vê certos movimentos modernos colocando a submissão como um nível abaixo, como uma coisa de inferioridade. Quando a gente vai para a palavra de Deus, não existe isso. Logo na criação a gente viu que a mulher foi tirada da costela, ela foi tirada do lado, ela não foi tirada nem de trás nem da frente, ela vai andar junto. O casal vai crescer junto. Então, assim, quando a Bíblia diz que somos uma só carne, eu com minha esposa sou uma só carne. Ali, a minha esposa é minha melhor amiga. A minha esposa é minha confidente. Entendeu? E eu tenho que ser para ela. Então, mas como é que a gente vai ser isso se a gente não conversa, se a gente não se conhece, se a gente não tem essa intimidade? Então, tudo isso tem que ser trabalhado, tudo isso tem que ser trabalhado. Então, nós, já estou te incluindo, é sério, varão, nós que somos pais, temos que preparar os nossos filhos para se casarem. Como é que eu vou preparar o meu filho para ser um profissional? Vou preparar o meu filho para ser isso? Mas não vou preparar o meu filho para uma coisa mais importante do mundo, que é o casamento. Entendeu? É a primeira instituição que Deus criou, que deixou aqui na Terra. Então, assim, a gente tem que ter essa responsabilidade. Aqui eu converso muito com o Lucas, converso muito com o Gabriel. Quando eu vou orar, eu já oro na frente dele, já oro pelas esposas dele, já oro pelos filhos dele, entendeu? Então, tudo isso tem que ser falado, uma linguagem, um linguajar aberto, exposto, entendeu? É um assunto bom, um assunto que eu gosto, entendeu? E que aí era uma live toda para isso, para falar. O que acontece hoje? O homem está deixando de ser homem. O homem está deixando de ser homem. Aí está acontecendo todas as atrocidades que estão acontecendo no casamento. As pessoas não se respeitam mais. Não se respeitam mais, estão perdendo respeito. Entendeu? Então, é por isso que a gente vê. A pessoa hoje brinca de casar. Não é que a pessoa se casa e um mês depois está descasando. 2 meses depois está descasando. O que aconteceu? Para mim, isso é brincar. Brincar de casar. Brincar com uma coisa tão séria. Entendeu? Mexendo com sentimentos alheios. Então, assim, tem muita coisa errada. Tem muita coisa que nós não podemos nos omitir. Entendeu? Não podemos nos omitir de estar falando. De estar ministrando sobre isso. E, assim, infelizmente, hoje temos que ensinar homens a serem homens, entendeu? Na asepsia na etimologia da palavra, o homem ser homem. Hoje não tem, irmãos, entendeu? Hoje estão distorcendo essa figura do masculino. E eu não estou falando aqui de homem, de ser bruto, de bater, de ser ignorante, não. Eu estou falando do homem cuidador, do homem amoroso, daquele homem que vai dar vida pela sua família, entendeu? Do protetor, do sacerdote, do líder.
que vai cuidar dos seus filhos, que vai guiar no caminho do Senhor. É desse homem que eu estou falando, que vai disciplinar, mas que vai disciplinar com amor, que vai disciplinar com amor, que vai cuidar da sua esposa, que vai cuidar da sua casa, que vai cuidar da sua família. Então é desse homem que eu estou falando, entendeu? E isso está perdendo, essa figura está se perdendo. Então a gente tem que ter cuidado com isso, de resgatar essa figura. E aí, Charles? Uau, uau! Gente, eu fazendo uma live aqui de relacionamento conjugal, o Elvio já está na lista e é o primeiro. É o primeiro da lista. É realmente. Gente, para vocês verem, quando a pessoa tem propriedade, eu falei isso no começo, eu não trago qualquer pessoa aqui. Eu trago pessoas que têm gabarito, têm autoridade para falar, porque elas vivem isso, elas lidam com isso o tempo inteiro, isso é uma constância. E vale muito também a experiência, as vivências, os aprendizados. Então, eu fico assim de boca aberta, porque é tudo isso, é verdade, é fato. Os homens não estão sendo homens, não estão assumindo responsabilidade e tem também distorcida a imagem dele hoje. E em contraponto a isso, tem a imagem da mulher, o quanto que a mulher ela é empoderada e em que ela vai ser empoderada. Às vezes se sentem inúteis porque se sentem perdendo a plenitude, a saúde delas, porque elas estão preocupadas, às vezes, uma parte, se não são todas. Tem uma parte que está querendo ser maior, melhor que o homem, tudo, e nisso a sociedade vai perdendo, porque essa é a primeira instituição. Família é o modelo de organização da sociedade. Uma vez eu ouvi a Damares, a ministra Damares, dizendo o seguinte, não a cantora, gente, a A ministra ministra. Damares. Sim, ela disse o seguinte, em resposta a uma jornalista, ela falou o seguinte, me diga um modelo de organização, de composição diferente, foi mais ou menos isso que ela falou, diferente de família que vá dar origem à sociedade. Se você me disser um outro modelo que funciona, eu estou aqui para ouvir e seguir. Ou seja, não tem, não Tem tem. não. Tem a distorção disso, mas o modelo, a base, fundamento essencial é a família. Ó, tá bom, cara, bora pegar. Bora pegar o criacionismo, bora pegar o evolucionismo, as teorias que tem aí da evolução do mundo. Se a gente for para o evolucionismo, como é que vão evoluir? Se não tivesse modelo? Se não tivesse Pois é. modelo social de família, não tem. Que é ali sim. Ali eles vão começar a procriar e ali os mais fortes vão se sobressair. Simples. Simples. Está explicado. Então não tem muito o que fugir disso. Agora o homem tem que aprender, reaprender a ser homem. Isso é fato. Porque senão o negócio desanda. Desanda mais aí e se perde aí no meio do caminho, como está se perdendo. Entendeu? É verdade, tem o respeito, a cumplicidade, a fidelidade, ainda tem essa Importante. ideia assim, ah, eu sou homem e eu não vou resistir ao rabo de saia. Eu sou homem. Eu acredito que José, estou falando, gente, José da Bíblia, lá de Gênesis. Então, José, ele correu ali, eu acredito que parte do fato dele ter corrido é porque ele estava diante de uma tentação. E tem coisas que você tem que fugir, você tem que sair, em vez de partir para cima. E isso tem muito a ver com a masculinidade, com a coragem, com o ser homem. E assumir responsabilidade também, porque tem uns que estão casando, mas eles não querem ser esposos, não querem ser maridos. E, Não, sabe, a saúde do casamento vai lá para baixo, porque eles não querem responsabilidade. Eles querem ó, continuar se cerceando ali na mamãe, e até tem filhos, mas não quer ser pai, a mulher não quer ser mãe, e aí coloca os filhos para serem educados, criados, enfim, pela mãe, pela sogra. Realmente eu não entendo isso. às vezes a guerra ideológica está tão grande
Que a gente vê que às vezes a gente pega autoridades aí que falam coisas certas e as pessoas distorcem. Mas a gente não vai entrar nesse campo político. O que eu vou falar? Nesses meus estudos sobre casamento, são 10 anos, 11 anos estudando sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre tudo. Se a gente for pegar nas instituições de reabilitação de jovens, os FEBEMs, for fazer um estudo com eles, a gente vai ver que a maioria dali não tem a figura do pai. Não tem a figura do pai. E aqui eu não estou dizendo que a mãe não possa criar seu filho, que tem mãe que cria muito bem o filho sozinho, entendeu? Mas ali a maioria não tem a figura do pai. Para ver como é decisivo isso aí na Constituição da família, na Constituição da sociedade. E isso está se perdendo, isso está se perdendo, entendeu? É porque aqui mulher tem que ser mulher e homem tem que ser homem. Simples. As atribuições de um e as atribuições de outros. Entendeu? Não tem aquele negócio, quando a família é criada só pelo pai, ou a família é criada só pela mãe, que aí eles pegam aquele termozinho híbrido, até que eu esqueci. Tem um nomezinho que eles dão, assim, associando a mãe com o pai, ou então o pai com a mãe. Mas isso não existe. A mulher vai fazer o papel dela de mulher, quando ela é a chefe de família. E quando é só o homem, vai fazer o papel dele de pai. Entendeu? Não tem esse hibridismo que querem colocar. E quem tiver interesse pode fazer pesquisas, pode ir nessas casas de reabilitação de jovens e vai lá. A maioria dos jovens não tem a figura masculina. Entendeu? Falta essa figura masculina para eles. Então é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Falando em sociedade, sim, e para o casamento, para a saúde do casamento. O homem é muito importante nesse coisa. Então, toda segunda-feira eu faço um vídeo de 1 minuto que a gente posta lá no Insta da igreja, mas eu reposto no meu Insta. E a gente fala sobre casamento. Esse vídeo, e eu expliquei por que eu decido ser fiel com minha esposa. Por que eu decido ser fiel com minha esposa? E por que eu decido ser fiel com minha esposa? Primeiro, pelo meu temor ao Senhor, pelo meu temor a Deus. Segundo, porque eu não vou perder esse distanciamento. Eu não vou me distanciar do meu Deus. Eu não vou perder minha fé. Não vou negar minha fé. Porque no momento que eu trair minha esposa, eu vou estar negando a minha fé. Segundo, terceiro, eu não vou ser homem de palavra. Eu vou contra tudo aquilo que eu prego, tudo aquilo que eu ministro. Quarto, eu vou estar machucando os sentimentos da minha esposa. E quinto, eu vou estar destruindo a minha família. Então, isso não é papel de homem. Isso não é papel de homem, quando o cara decide fazer tudo ao contrário. Entendeu? Então, assim, são coisas que às vezes a gente não sabe, são coisas que são ensináveis, mas são coisas que eu tenho que querer aprender, que eu tenho que me deixar aprender. Ninguém é perfeito, nenhum casamento é perfeito, e a gente está que tá sempre evoluindo, tem que estar sempre aberto a estar aprendendo, entendeu? Então, são coisas básicas. Por que eu sempre me procuro crescer profissionalmente? Procuro estar fazendo congressos, cursos, atualizações e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Então, é uma coisa que vai ser essencial para a minha vida como um todo. Eu não procuro também a mesma coisa. Não ler um livro, entendeu? Não, pessoa, nunca li um livro sobre casamento, eu já sei de tudo. E o casamento está afundando. O casamento está afundando. A mulher ou o homem estão lá tristes, querendo separar, entendeu? Não vejo uma live, não procuro um conselho de uma pessoa que possa dar um bom conselho. Eu vou até aqui. Como é que, não desmerecendo, que tem pessoas boas, mas como é que eu sou um homem casado, que estou enfrentando dificuldade no meu casamento, e eu vou pegar um conselho de uma pessoa solteira, que só vive em festa, que só vive em farra, que só vive lá na idade dele lá, com uma e com outra. Ele vai me dar um conselho de dar uma escapulida. Entendeu? A mesma coisa é a mulher que está enfrentando crise no casamento se ela for pegar conselhos com pessoas erradas.
Então, como coach, né, a gente sabe que nós somos a média daquelas 5 pessoas que a gente mais convive. Entendeu? Então a gente tem que saber escolher. E saber escolher até quem pode dar um bom conselho. Porque se a gente for atrás do conselho errado, vai terminar fazendo besteira. Vai terminar fazendo besteira. Então, tudo isso envolve. Elvis, pessoal, ouçam aqui o Elvis. Já nos minutos finais dessa live, Elvis, qual a mensagem, sintetizando tudo, a mensagem que tu pode compartilhar com o público, nesse sentido de que elas busquem saúde e plenitude. A gente deu uma ênfase maior em casamento, mas vocês viram aí no finalzinho da última fala dele, ele falou a respeito de buscar conhecimento, fazer investimento e estudar a respeito, se expor a esses conteúdos e decidir aplicar na vida prática. Isso vale para todas as áreas da sua vida, buscar esse conhecimento. A pessoas de referência, principalmente, também, vai agregar demais. Então, Elvis, diante de tudo isso, que recado que tu pode dar? Qual a mensagem final que tu podes dar para que as pessoas tenham saúde e plenitude? Como a gente falou no início, a primeira palavrinha-chave, equilíbrio. A Sim. segunda palavrinha-chave, persistência. Entendeu? E focar nas coisas certas. Só pode focar nas coisas certas. Porque isso aí sim, isso aí vai dar uma plenitude. E muito importante, não esqueçam a parte espiritual. Não esqueça isso, porque hoje está mais do que provado, entendeu? Está mais do que provado que a fé revolve montanhas, entendeu? Então tenham esse equilíbrio na vida, procurem a ajuda de pessoas certas, de pessoas que podem lhe dar um bom conselho. É, 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 persistam naquilo que querem, entendeu? Mas nunca esqueçam da sua fé, do seu equilíbrio espiritual, porque hoje a gente vê muita gente boa derrubada por isso, por estar renegando a sua fé. Então, se eu puder deixar alguma coisa de bom para o nosso público, essa é a minha mensagem. E já deixou, está deixando, isso vai perpetuar, vai durar, porque vai ficar salvo aqui no IGTV e também vai lá para o meu canal no YouTube, Charles Dias, que você tem acesso direto pelo link que está disponível na minha bio. Elvis, gratidão imensa. Elvis é uma pessoa realmente generosa, gente. Ele não é fake, não. Ele é generoso. É um cara que, apesar de ser médico, de ter essas titulações e estar em ascensão, mas já está na plenitude, está prosseguindo nisso, porque é decisão. Ele tem essa atitude humilde, ele é acessível. É uma pessoa assim, de um coração gigante. Eu agradeço aqui, Elvis, a tua presença, a tua contribuição. E, pessoal, também a vocês, eu expresso a minha gratidão. Até amanhã. Daqui a pouco eu coloco no story qual vai ser a próxima live e com quem. Vocês vão ficar cientes a respeito. Gratidão. Um abração, Elvis. Um abração, estamos aí para uma próxima. Valeu. Tchau, tchau.